Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Eu agradeço a Deus estar aqui participando deste culto. E cumprimento o vosso pastor presidente, todo o santo ministério, estendendo assim o cumprimento a toda a igreja. Meus irmãos, esse texto que foi escolhido de João 4:23, como nós vamos ter duas oportunidades, eu vou pedir licença para o contexto do capítulo 4, a gente refletir amanhã. Inspirado, guiado pelo Espírito de Deus, queria mesmo refletir biblicamente sobre o conceito de adoração, que é a palavra-chave do evento e também a expressão-chave deste versículo 23, que diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a Bíblia nos ensinando qual é a ideia correta de adoração, qual é a verdadeira adoração, no sentido de como ela é feita e de a quem ela é destinada principalmente. Pois o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, busca justamente deturpar esse conceito na prática. Inclusive, às vezes, até conseguindo fazer com que algum de nós saiamos da rota original do que é a verdadeira adoração. Por isso que Deus nos reúne em momentos como esse, para continuar nos orientando pela sua palavra, a gente como igreja aguardar a essência da verdadeira adoração. Porque se o texto diz que Deus está à procura, é porque não é uma coisa comum. Na verdade, é comum encontrar talvez adoradores, mas quando adjetiva verdadeiros adoradores, então há algo aqui de raridade, de singularidade. Há algo aqui de peculiaridade e que faz com que Deus tenha que garimpar na terra as pessoas que se encaixam neste padrão. O desejo de Deus não é nos excluir desta adoração qualitativamente chamada de verdadeira, mas nos incluir, nos tornar. Então, se você já é um verdadeiro adorador, continue. Se você apenas tem sido um adorador mecânico, rotineiro, com certeza esses dias Deus vai tocar no seu coração para que a sua adoração seja adjetivada como verdadeira. E é possível que alguém ainda não seja nem adorador, alguém não sirva ainda a este Deus. E aí o primeiro passo é também assumir a posição de adorador, aquele que é o único digno. Nós sabemos, irmãos, que a deturpação do conceito de adoração vem do próprio Satanás, porque Deus criou o homem e todas as demais criaturas como um reflexo do seu poder, da sua soberania, e exige do homem que recebeu a razão uma resposta de adoração. Porque os seres inanimados já fazem isso na sua própria existência, no próprio funcionamento da natureza. O Salmo 19 diz que a natureza ela já adora e anuncia as obras de Deus de maneira praticamente automática. A nós que foi dado essa capacidade cognitiva, a adoração se torna uma decisão, um posicionamento. E isso que Deus nos fez também é cantado por Paulo em Efésios 1. Você acredita que aquilo ali é uma canção. E Paulo ali mostra que no Pai nós fomos escolhidos, no Filho nós somos remidos e no Espírito Santo nós seremos glorificados. E ali do capítulo 1 até o versículo 13, 14, Paulo, a partir do versículo 3, faz um breve resumo panorâmico de qual deve ser a nossa resposta à obra que o Pai, o Filho e o Espírito usam em nós. Então ele repete por 3 vezes, como que sendo um refrão daquele cântico, que tudo isso, a eleição, a remissão e a glorificação, é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Então a minha resposta às obras que Deus opera e operará na minha vida deve ser a adoração. Deve ser uma vida entregue a Ele, em serviço, em devoção, em quebrantamento. Só que lá nos primórdios, o adversário, o inimigo da igreja, tomou um posicionamento que não era seu e nunca vai ser de ninguém. Ele queria receber a glória do próprio Deus, a adoração
que o nosso Deus recebia. Por isso que ele foi excluído da comunidade angelical, porque Deus não dá a sua glória a outrem. A glória é de Deus. A gente apenas reflete quando nós somos regenerados. Mas a fonte e o objetivo final, o destino da glorificação, sempre foi e sempre será do Senhor. Quando o inimigo tenta tomar o lugar de Criador, aí vem o pecado. Não satisfeito com a sua exclusão, ele tenta agora corromper a coroa da criação, que é o homem. Qual é a principal proposta sedutora da serpente para Eva? Olha, é bom comer este fruto, porque Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe que se vocês comerem, se tornarão semelhantes aos deuses. Começa a seduzir o coração do homem, da mulher, coroa da criação, e o desejo que havia no próprio diabo, ele quer colocar agora na humanidade. E infelizmente o homem e a mulher cedem, querendo tomar o lugar do Criador. Toda vez que a criatura quer tomar o lugar do Criador, ele vai, infelizmente, cair no pecado. O contrário, que é o plano da redenção, é o Criador tomando a forma de criatura. É Filipenses 2. É Jesus não tendo por usurpação, nem por vanglória ser Deus, mas tomando a forma de homem, aniquilando-se a si mesmo, esvaziando-se da sua glória, saindo do trono para andar nas planícies poeirentas da Palestina. E é isso que revela a salvação. É Deus descendo de nível para resgatar a humanidade decaída. Porque quando o salmista diz que Deus nos fez pouco menor do que os anjos, se Jesus tivesse tomado a forma de anjo, ele já estava baixando o nível, digamos assim, da sua glória. Mas ele se rebaixou, porque não foi nem a anjo que ele se comparou. Ele veio na forma de homem. Muitas vezes nós não queremos fazer um serviço, porque achamos que ele não está à nossa altura. Imagine se Cristo dissesse ao Pai: eu não vou ali, porque isso não está à minha altura. Evidentemente o plano da salvação não haveria sido executado. Então, enquanto Satanás quer a rota ascendente, Deus propõe uma rota descendente para restaurar a verdadeira adoração que o inimigo corrompeu. Então, em Cristo, a igreja tem a restauração da verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é fruto de técnicas, de habilidades, de ferramentas, de workshop. Olha, você levanta a mão por 3 segundos e quando der cãibra, aí você levanta outra. Olha, você faz assim com a sua voz, melhore aí a sua dicção. Olha, você sente desse jeito, você fale tais palavras, vocalize tais expressões, que Deus vai aceitando sua adoração. Não, ela começa lá no interior, numa natureza que foi corrompida, mas está sendo regenerada, santificada e por fim será glorificada. Quando nós dizemos que o homem salvo vai para o céu, geralmente, não estou dizendo que isso é errado, a gente costuma dar muito foco à rua de ouro, ao mar de cristal. Eu vou para o céu, vou comer da árvore da vida, do maná escondido, vou receber um novo nome. Mas a grande característica de ser glorificado e de ir ao céu, às bodas do Cordeiro, estar participando de todos esses eventos escatológicos, é cumprir na nossa vida João 14, quando Jesus disse: eu vou, mas eu estou indo preparar lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. O principal motivo da nossa alegria não é que a gente vai andar em rua de ouro, é que finalmente o pecado será aniquilado e agora nós vamos adorar a Deus não somente através de elementos, mas diretamente vendo, sentindo, aproximados completamente dele, pois não haverá mais nenhuma barreira. E isso é uma verdade tão grande, de que Deus quer resgatar uma adoração ininterrupta da igreja através de uma comunhão direta com Cristo, que depois que o arrebatamento acontecer e a igreja se encontrar com Cristo nos ares, nunca mais ela vai se separar dele, porque a gente vai estar no arrebatamento com Cristo, o tribunal de Cristo com Cristo, as bodas do Cordeiro com Cristo,
na parousia, no retorno glorioso, Cristo vai descer do céu para vencer o anticristo com a igreja. A gente vai entrar no milênio com Cristo e vai reinar com Ele sobre as nações. A gente vai ver novo céu e nova terra descendo com Cristo. E aí Apocalipse encerra o cano dizendo que ali agora não haverá mais templo. Ali agora não haverá mais congresso. Ali agora não haverá, com todo respeito, orquestra, sacerdote, diaconal. Não haverá mais nenhum apetrecho que a gente precise ser estimulado a adorar. Porque o Senhor será o templo. Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo e viveremos amalgamados com Ele, de maneira que nada nem ninguém poderá nos separar da comunhão que o Senhor planejou desde a fundação do mundo para que a igreja desfrute com Ele. Então, infelizmente, queridos irmãos, ao longo do tempo, o inimigo trabalha com as suas estratégias para corromper a qualidade do nosso culto, para corromper a motivação da nossa adoração, para destituir o lugar de Deus, colocando qualquer outra coisa em seu lugar. É a idolatria. Foi o grande pecado de Israel no Antigo Testamento. Deixar de adorar ao único e verdadeiro Deus para adorar a qualquer outro tipo de criação humana. A famosa frase de Deuteronômio 6, quando Deus dá ali um plano de aula para os pais ensinarem aos seus filhos, ele diz: ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus, Yahvé, o um. Deus fala numa linguagem ali no hebraico tão linda, como dizendo que verdadeiramente Ele não só é mais um, Ele é o um. Porque no panteão cananeu, Baal prefigurava com proeminência, mas tinha vários outros tipos de divindades. No panteão babilônico, Marduk tinha proeminência, mas lhe acompanhavam várias outras divindades. No panteão egípcio, Amon-Ra estava lá, poderoso, o Deus Sol, mas haviam toda outra uma série de divindades. E muitas vezes, quando um sacerdote ia prestar um culto, pedindo uma bênção para algum Deus, era repreendido e dizia: esse assunto não é de minha alçada, tem que procurar o outro Deus. Se for para chuva, é uma divindade. Se for para seca, já tem que procurar outra. Aí Jeová diz: aqui eu não tenho panteão não. Aqui sou eu mesmo e mais nenhum outro além de mim. Se for para ferir, eu firo. Se for para sarar, eu saro. Se for para matar, eu mato. Se for para fazer viver, eu também faço viver. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. A unicidade de Deus era a impressão que ele queria marcar no conceito de adoração de Israel. Mas infelizmente, quando Deus dá uma série de orientações ali, através de Moisés, preparando o coração do povo para quando entrasse na terra prometida, Deus diz: vocês vão entrar lá. Lá já tem poço cavado, lá já tem uva plantada, lá tem mel brotando da rocha, porque a região é desértica. Se Deus dissesse que tinha água, já estava no lucro, mas ia ter água, ia ter leite, ia ter mel. Deuteronômio nos diz, Deus falando na boca de Moisés, que as casas já estavam até mobiliadas, aguardando só o povo chegar e tomar posse da vitória. E Deus disse: a única coisa que eu quero é que quando entrar lá, vocês continuem me adorando, continuem me servindo, continuem fazendo a minha vontade. O que foi que o povo fez? Exatamente o contrário. Quando vira a qualidade da uva, quando vira a qualidade do leite, quando vira a qualidade do mel, quando vira o tamanho da casa, e observaram que no lado da rua tinha um templo com postes ídolos, com balaíns, com terafins, eles foram exatamente cultuar lá. Receberam a bênção de Deus e perderam o relacionamento com o Deus da bênção. Satanás, ele não é inteligente, ele tem uma perspicácia um pouco aguçada, mas limitada. As estratégias dele são as mesmas ao longo dos séculos, irmãos. Ele procura deturpar o nosso relacionamento com Deus baseado em coisas ou no nosso ego. Ainda hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas perdendo o Deus da bênção por causa das bênçãos de Deus. Pessoas que vêm receber os milagres de Deus, mas não querem um relacionamento com o Deus de milagre. E infelizmente eu não estou aqui para exortá-los, eu não estou aqui para corrigi-los, pois eu estou apenas aqui cooperando com a reflexão da palavra. Mas tem muita gente que só adora a Deus pelo que Ele faz.
Se Deus lhe promover, se Deus lhe aumenta o salário, se Deus lhe abre portas, se Deus lhe manda o relacionamento dos sonhos, se Deus faz aquilo que você pede que Ele faça, oh Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, cheiroso, eu te amo, eu te adoro, conta comigo, eu estou aqui. Mas quando o Senhor resolve nos provar, nos testar, nos levar para as fornalhas, os calabouços, as covas, os vales da sombra da morte, que é isso, Deus? Eu sou filha do rei. Senhor, não fui chamado para ser tapete, eu sou cortina. Deus, eu não aceito ser cauda, eu sou cabeça. Eu quero dupla honra, eu quero o palco da vitória, eu quero a porta aberta. E a gente vai caindo no canto da sereia que o diabo emite em muitas esquinas, de um Deus que está interessado em ser um fazedor de coisas. Papai está aqui para resolver. Papai está aqui para fazer você sorrir. Não chore, quem te prometeu garante. Está chorando por quê? Quando na verdade Jesus no seu primeiro sermão abre o seu sermonário e diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí Satanás vai inflando o nosso ego com coisas, com aparentes estabilidades, com aparente crescimento, com aparentemente ganhos. E quando lá na frente Deus testa o nosso caráter, testa a nossa personalidade, o próprio inimigo gargalha de nós, porque diz: olha aí Deus, olha aí quem estava levantando a mão e dizendo que te adora na luta ou na dor. Diferente de um adorador por nome de Jó, homem temente e fiel a Deus, que olhava o mal e se desviava da aparência dele. Se parecesse ruim, ele já estava longe. Ele não chegava perto para ver se era não. E Satanás, que não tem o que fazer, o trabalho dele é só atrapalhar, é só complicar, é só fazer bagunça. Chega lá na sala do trono, que de vez em quando parece que Deus permite ele chegar lá. Agora, toda vez que a Bíblia revela ele chegando, comparecendo diante de Deus, é só para falar mal de alguém. Porque esse é o trabalho do diabo. Quando ele, lá no Novo Testamento, Deus revela que ele marcou uma audiência, foi para pedir autorização para mexer com Pedro. E Jesus disse não. Mas quando ele marcou uma audiência com Jeová para tentar tocar em Jó, Jeová disse: pode, a gente não vai entender o trabalhar de Deus. Só que quando o diabo chega para falar de Jó, Deus já põe um limite. Tá vindo de onde? Eu estava rodeando a terra. Foi? Aproveitando que tu estavas lá, observaste tu o meu servo Jó. Olha como Deus chama Jó: o meu servo. Já foi dizendo: Satanás, o que tu falar aí, tu fica sabendo que tu está falando de alguém que me adora, de alguém que me serve, de alguém que tem a vida diante de mim. O diabo entendeu tanto a mensagem assim: também, assim até eu adoro. O homem tem conta na Suíça, tem casa de praia, tem casa de campo, os filhos são prósperos, a esposa é uma bênção, tem saúde, come o melhor queijo, come a melhor carne, tem os melhores carros, tem jardim particular. Até eu adoro assim. E Deus disse: o que é que você propõe? Eu proponho tirar tudo para provar que ele não adora. Ele disse: tá bom, combinado, pode ir lá. Deus sabia o resultado desta equação, porque Deus conhece os seus verdadeiros adoradores. Ele conhece, ele dá testemunho de nós até para o inferno. E o diabo foi salivando, disse: agora eu destruo tudo. Não fez por parcela não. Passou um furacão, levou tudo que Jó tinha. E eu creio que o diabo ficou numa espécie de arquibancada, salivando, roendo as unhas, se é que ele tem, dizendo: agora eu vou dar o checkmate. Quando a mulher, não aguentando, disse: amaldiçoa Deus e morre, acaba com tudo. Aí Jó, irmão, que não tinha mais nada, mas ainda tinha um espírito de adorador, raspou o cabelo, prostrou-se no chão, com cinza e com pó, disse: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Perca o que você perder, mas não perca o elo de comunhão com o Senhor, o teu Deus, porque a tua alma está apegada a Ele. E nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Quando eu adoro a Deus pela sua personalidade, a minha adoração é imutável. A minha adoração não é sazonal. Porque se Deus abrir a porta, eu adoro. Se Ele fechar, eu também adoro. Se Ele cura, eu adoro. Se Ele fere, eu também adoro.
Porque eu não estou adorando baseado nas obras. Eu estou adorando baseado na personalidade. E a personalidade de Deus é imutável. A fidelidade de geração em geração. A justiça se eleva mais do que os céus. A benignidade dura para sempre. Aleluia. Então, se eu estou adorando aquele que era o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que antes que Abraão ele já era, aquele que antes que houvesse dia ele já era, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu não tenho motivo para parar a minha adoração. A minha adoração será imutável, porque eu adoro a um Deus que é imutável. A razão da minha adoração é a personalidade de Deus. E quando nós vamos observar no Antigo Testamento, os adoradores, na maioria das vezes, eles estão relatando a personalidade de Deus aliada às suas obras. As obras de Deus como uma prova da personalidade que eu estou registrando na minha canção. Nós temos muitas pessoas que vão para a madrugada do mistério, à tarde da revelação, à manhã da providência, e apresentam a Deus uma listinha de coisas. Olha, Deus, o Senhor tem 3 dias para responder minha oração. Faça isso, faça aquilo outro. Se não, olhe Deus, senão eu saio do grupo Betel. E me perdoe, não tem como barganhar com Deus. Esse tipo de picuinha com Deus não resolve. Deus não vai dizer ao anjo, corre lá, vai lá, porque ela me ameaçou sair do grupo. Resolve, eu não sei, não posso perdê-la. Não somos nós que estabelecemos condições para Deus. É Deus que a todo momento está estabelecendo condições para nós. Com a famosa partícula se. Se quiserdes e ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem um preguiçoso que gosta do versículo só a parte B. Pedireis o que quiser e vos será feito. Leia o versículo todo. É uma promessa condicional. Se a palavra de Deus está na tua vida e a tua vida está na palavra de Deus, a tua oração já é resposta. No princípio da tua súplica já sai a ordem. Porque há comunhão. Comunhão. Adoração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não é a gente que está com uma prancheta fazendo um checklist dizendo, olhe Deus. Não, é Deus que está sentado com um checklist, com uma prancheta dizendo, vai me adorar, vai me servir, vai me temer, vai me reverenciar, está buscando a minha face, está frutificando no Espírito, está santificando. Aí a porta do céu, aleluia, vai se abrindo. A mão de Deus vai se estendendo. O Senhor vai se levantando do trono. As fontes inferiores, superiores vão se abrindo. E a bênção é uma consequência. Mas Deus, o que é isso? Eu nem pedi, não. Isso é consequência da comunhão. Eu estou te cercando de bênção. Eu estou te cercando de frutos, de deleites, de benesses. Desfruta, porque eu me agrado do relacionamento que tu tens comigo. Davi é um exemplo disso. Muitas vezes, irmãos, Davi estava ameaçado até de morte e ele não ora pedindo livramento. Porque tem gente que numa igreja como essa, com orquestra, com grupo musical, com regente, não consegue adorar a Deus. Tem gente, irmãos, mais uma vez eu não estou aqui como corretor, mas apenas uma reflexão, que é tão ruim, tão imprestável para Deus, que não tem nenhum elemento externo que motive o seu culto. Entende? Mas quando nós vamos ver verdadeiros adoradores na Bíblia, desprovidos de todos os estímulos externos, ainda assim adoram. Por quê? Tem relacionamento. O Salmo 63, eu fico maravilhado. Davi teve inspiração para compor aquele hino. O filho lá fora da caverna, querendo matá-lo. Se fosse hoje alguém dizer, Deus, eu não consigo cantar, com todo respeito, viu, irmão? Porque eu estou com síndrome do pânico. Deus, eu não vou conseguir adorar não, porque eu estou com medo. Mande ele embora, Deus, depois eu te adoro. Não, o filho querendo matar, e lá dentro da caverna, Davi, arrancando da fraqueza a inspiração para compor hino. Porque tu, Senhor, tens sido o meu auxílio.
jubiloso, cantarei refugiado na sombra das tuas asas. Não adorou porque o filho estava lá e tinha ido embora, não. Ainda sobre a ameaça, já estava adorando. Quando termina o culto, cadê o mal que estava aqui? A presença de Jeová mandou embora, porque onde tem adoração tem resposta, aonde tem adoração tem livramento, aonde tem adoração tem manifestação da glória de Deus. Paulo e Silas, outro exemplo. Paulo e Silas é outro exemplo. Presos em Filipe por causa da pregação do evangelho. Eram considerados prisioneiros de alta periculosidade. Coloca eles lá na cela inferior, onde ficam os presos mais perigosos. Agora, 2 missionários. E a gente sabe que eles foram para lá já com as costas chicoteadas, sangrando. Não tinha direitos humanos, não tinha serviço social. O texto de Atos 16 diz que estavam presos ao tronco, e aquele tronco não é um tronco que se prendia aos pés, mas as mãos se prendiam aos pés, as pernas, e se prendiam as pernas abrindo escala, porque a ideia era que com o passar do tempo, aquilo causasse uma cãibra tão forte que muitos até desmaiavam de dor. Aquela masmorra inferior não tinha luz, não tinha ventilação, ali mesmo eles faziam as suas necessidades. Então aquele cheiro dos excretas nitrogenados, aquele cheiro ia invadindo aquele ambiente. Então me diga se esse é um ambiente onde se arranca a inspiração para adorar, irmão. Frieza, mau cheiro, feridas nas costas, dores nas pernas. Eita Deus, mas um olha para o outro e diz: varão, arrancaram tudo da gente, só esqueceram de arrancar uma coisa: o elo de adoração. Vamos adorar. Eu ainda estava pensando nisso agorinha. Puxa aí o hino que eu te acompanho. Anda sobre a forca. Começa a cantar, começa a adorar. Não tinham força física, mas a alma estava gigante. Daqui a pouco o terremoto, daqui a pouco o quebra-quebra. Deus manda um terremoto, que eu acho maravilhoso, que todas as celas se abrem. Agora pense uma coisa comigo. Celas abertas, o que é que os prisioneiros fazem? Foge, corre. A glória era tão grande que ninguém fugiu. Ficou todo mundo parado, dizendo: que é isso? Que quebra-quebra é esse? Que revolução é essa? Não estou entendendo. O carcereiro, quando viu, puxou a espada, porque sabia que se um prisioneiro fugisse, o Império Romano tirava a sua própria vida. Ele disse: eu vou me matar logo para não pagar a pena. Paulo disse: ei, pare! Ninguém vai morrer aqui. E eu vou fazer o quê? Você creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Hoje é dia de salvação e não de morte. Aonde tem adoração tem transformação de vida. Enquanto você adora, Deus está transformando alguém que está perto de você. Alguém que não crê, alguém que não conhece, alguém que não sente, mas através da tua intimidade com Deus, através do teu quebrantamento, cadeias vão se quebrar, correntes vão se despedaçar, e alguém passará a crer, a adorar e a servir ao meu e ao teu Deus também. O Dr. Lucas registra que foi aquele carcereiro que disse: então vamos lá para casa, vamos fazer o culto lá. E foi ele quem fez os curativos das feridas dos apóstolos. Aonde tem verdadeira adoração, há comunhão como evidência da presença de Deus. Queridos irmãos, quando nós temos um elo de ligação, de adoração com o Senhor, o nosso desejo é de estar perto deste Deus. Quando nós temos um elo de ligação que nos aproxima de Deus, nós não precisamos mais de convites, de convocatórias, de intimação, porque tem crente que tem que ser intimado para vir adorar. Você tem que prometer alguma coisa a Ele, ou você tem que ameaçar, Olha, irmão, se você não vir, Jesus fecha a porta. Irmão, tu pode entrar no grupo aqui, fazer o trabalho, se não vir, Deus vai te ferir. Porque tem uns que você não, se oferecer só não resolve mais, não atrai. Aí tem que ameaçar. Não funciona isso. Essa adoração não vai ser sincera. Essa adoração não vai ser proveitosa. Mas quando há um elo de ligação com Deus, não precisa de estímulo mais. É você e Deus. É Davi cantando o Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Duas coisas que eu acho interessante aí. Se Davi cantasse isso hoje, alguém ia dizer: fanática, você é muito ortodoxo,
Você só quer viver na igreja, barata de igreja, rato de igreja, bajulador de pastor. Vai viver a vida, Davi. Mas ele disse, não, se eu puder eu ficar aqui todo dia. Lembrando que era rei, tinha corte, tinha palácio, tinha conforto. Mas nada daquilo lhe deixava abobalhado. O que ele gostava era de sentir a glória de Deus lá dentro do templo. A segunda coisa que eu acho interessante é que ele diz, eu quero contemplar a formosura. Mas o Deus dele, que é o meu e o seu, não permite ser representado por imagem, por totem, por escultura. Esse Deus é demais. Porque os outros deuses, para serem evidenciados, precisam ser representados por imagens e símbolos. O nosso é ao contrário, diz, eu não quero símbolo meu, viu? Eu não quero imagem, não precisa. Quando Nabucodonosor invade o povo de Judá e leva cativo, o costume quando se apoderava de uma nação era ir lá no templo e destruir a imagem do Deus. Porque destruindo a imagem do Deus, você dizia que estava vencendo a guerra e aquela nação tinha sido destruída. Quando eles entram no templo de Salomão, não encontraram a imagem de Deus, porque Deus não permitia essa imagem. Aí disseram, e agora? O que é que a gente faz? Destrói o templo então. Destrói o templo que a gente destrói esse Deus. Ele não sabia quem era que ele estava falando. Jeová permitiu que o templo fosse destruído. O sacerdócio foi interrompido. Não tinha mais culto, não tinha mais oferta, não tinha mais urim e tumim. Mas lá na Babilônia, nas margens do rio Quebar, sem templo, sem orquestra, sem pastor, sem líder de jovem, sem dirigente de oração, sem professor de EBD, sem nada. Lá na margem do rio, Ezequiel viu o carro do trono de Jeová se movimentando de um lado para o outro. Ele viu o próprio Cristo, metade âmbar, metade fogo. Foi tanta glória e tanto poder que ele caiu prostrado no chão. E o Espírito disse, levante, seja homem, receba força, porque agora você vai começar a ver as revelações do Deus vivo, do Deus único, do Deus incomparável, que é o Deus de Israel. Eu pergunto aqui como aplicação desta mensagem: quais elementos externos você precisa para adorar? Quão refém você é de motivações externas para viver a adoração como um estilo de vida? A adoração na sua vida é um ato fenômeno, ato evento, ou é um estilo de vida? Porque a adoração como ato fenômeno é aquele crente que, se você vê ele chorando num culto, você vai lá perguntando se está passando mal. Está precisando de algo, irmão? Tem um obreiro lá que ele contou isso, devia ter vergonha de contar, que ele disse que foi dobrar o joelho para orar em casa, o filho chegou perto perguntando se ele estava passando mal. Eu digo, é a prova que tu não ora. Adoração como ato evento, ela é periódica, mas ela obedece à agenda apenas. Eu levanto a mão porque o pregador está mandando eu levantar. Eu fecho o olho porque o pastor mandou eu fechar. Eu glorifico porque o ministrante do culto está pedindo para eu glorificar. Eu dou 2 glória a Deus, 1 aleluia, para cumprir a liturgia do culto. Agora, adoração como um estilo de vida, aí é diferente. Glória a Deus. Não precisa de estímulo, não precisa de cartilha, não precisa de roteiro. Glória a Deus. Chega na frente da dificuldade, mas já está em posse da vitória, porque pela fé já está vendo Deus agir, porque Deus nem fez, mas quem se relaciona sabe que Ele vai fazer. O que é que tu está cantando? Eu estou cantando porque eu sei quem vai resolver tudo isso aí. Eita Deus. O diagnóstico é de morte? Não, doutor, eu conheço quem chega e desfaz isso daí. Porque esse crente adora. Porque essa mulher vive rindo. Porque esse irmão vive levantando a mão. É porque eu conheço aquele que recebe o meu culto. Eu conheço o ser de Deus. Eu não estou adorando a um desconhecido. Eu me aproximei dele e quero habitar com ele. A grande diferença da adoração veterotestamentária para a adoração da nova aliança é que na nova aliança Jesus coloca a adoração fundamentada muito mais em coisas intangíveis do que em coisas palpáveis, como era no Antigo Testamento. E o autor da carta aos Hebreus descreve isso de uma maneira tremenda. Eu creio que todos já leram, mas se alguém aqui nunca leu, tarefa de casa, leia a Epístola aos Hebreus. 12 capítulos, dá para ler hoje antes de dormir. Porque aquele texto, ele consegue convergir a teologia do Antigo e do Novo Testamento de uma maneira muito enxuta. Um resumo panorâmico muito bom. E ele nos mostra a diferença do culto no Antigo para o Novo Testamento.
O culto no Antigo Testamento nem todo mundo participava. Quando Deus queria falar, Deus mandava Moisés subir na montanha e dizia ao povo: se afaste. Ei, nem ovelha vai comer o capim que está aqui na base do monte. Afaste. Botava limites por causa do pecado do povo, da obstinação, da rebeldia. Moisés passava os dias lá cultuando, adorando, e o povo lá embaixo dizendo: está demorando muito. Que demora é essa? Quando Moisés descia daquele monte, irmãos, mesmo o monte fumegando, tremendo, os relâmpagos rimbombando, mas lá embaixo alguém não entendia o que estava acontecendo, porque nem todos sobem ao monte, nem todos se envolvem. Alguém só vê de longe e tenta ficar caracterizando, tenta ficar perfilando o teu relacionamento com Deus, mas não sobe ao monte. Às vezes Deus abria uma exceção e permitia outras pessoas subirem. Há um texto em Êxodo que mostra Deus dizendo a Moisés: venha com Arão, venha com os filhos dele, Nadab e Abiú, e também alguns anciãos, e suba ao monte. Só que Deus estabelece uma escala de intimidade. Só quem sobe mesmo lá em cima é Moisés e Josué. Inclusive Josué não aparece na lista dos convidados. Deus não diz assim: chame Josué também. Moisés é que chama, porque já estava mirando ele, talvez, com uma intimidade diferente com Deus. Se Josué fosse esses crentes mimados de hoje, ia dizer: eu não vou não. Que Deus não disse meu nome, no zap não apareceu meu nome lá no áudio, eu não vou não, Moisés. Mas quando Moisés diz: Josué, vamos ali para o culto? Vamos? Porque tem uns que perguntam, né? É aonde? É quanto tempo? Tem transporte? Tem lanche no fim? Não, vamos ali viver um mistério, se envolver na glória. Vamos ali se envolver no manto. E Josué disse: vamos embora. Interessante que Deus quebra as próprias hierarquias que ele cria. Porque na escala era para Arão subir, porque Arão era sumo sacerdote. Mas Deus disse para Moisés: Arão não vai subir até o cume não. Quem sobe é você e Josué. Arão vai ficar aí no intermediário. Nadab e Abiú também. E os anciãos também. Aí Deus fez isso porque lá embaixo ficava o falatório. Que é tanto que Moisés vê lá em cima? Que é tanto que Moisés volta tão animado? Eu não sei o que é que ele vê. A gente só vê trovão, só vê raio, só vê fogo, só vê terremoto. E ele volta todo animado, todo abobalhado. Paulo lembra que Moisés tinha que botar um lenço no rosto, porque o reflexo que ficava da glória deixava o povo espantado. Se fosse hoje, alguém ia dizer que era Photoshop. Alguém ia dizer que era montagem, que eram efeitos especiais, porque sempre tem alguém para desacreditar. Sempre tem alguém para zombar. Sempre tem alguém para ridicularizar da intimidade e da adoração de um crente fiel. Mas não pare por causa dos questionamentos. Não pare por causa dos apontamentos. O que importa é o que você está vendo lá em cima, não é o que você está vendo lá embaixo. O que importa é o que você está ouvindo lá no cume do monte, não lá na base. Na base tem apontamento, na base tem reclamação, na base tem grupinho, mas lá no cume do monte tem a revelação do El Shaddai. É isso que importa. E ficava aquele comentário, ficava aquele coisinho. Eu entendo que nessa ocasião Deus permite abrir uma frecha da revelação para que mais algumas pessoas vissem o que Moisés via. Só que Deus, irmão, Deus é Deus. O texto sagrado diz que quando eles sobem a um determinado nível, Deus revela aparecer e mostrar a sua glória. E o que é que os anciãos, Nadab e Abiú, Arão, Josué e Moisés vão ver? Já no primeiro nível da revelação, os pés de Deus. Eles vão ver Deus sentado no trono e só aparecem os pés. Fica tudo assim, olha. O texto sagrado diz que a aparência do pé de Deus não tinha calo, nem rachadura não. Era como lápis lazuli, como um mar de safira. Só vendo o pé, eles ficaram assim, ó. Eita, que coisa maravilhosa. Aí Deus disse: tá achando bonito? Vocês não viram nada. Moisés e Josué, Moisés e Josué, sobe mais um degrau, que tem mais coisa para eu revelar para vocês. Quando Moisés e Josué sobem, que pensa que está ficando bom, 7 dias, irmão, a nuvem de Deus desce e fica aquela glória envolvendo eles. Quando eles pensam que está bom, Jeová diz: ainda tem mais um degrau, sobe. Deus sempre tem algo novo para revelar. Deus sempre tem algo novo para fazer. Deus sempre tem algo novo para nos surpreender.
Isaías também viu. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, foi ao templo, era tudo para ser um culto normal. Quando entrou no culto, viu um coral de serafim cantando. Com todo respeito, não foi o coral da juventude, foi o dos serafim. E os serafim cantavam com 2 asas cobrindo os pés, com 2 voando e com 2 cobrindo o rosto. Quando a gente vê os 5 primeiros capítulos de Isaías, Isaías já era profeta, já vivia profetizando. E profetizava com uma marreta. Sempre que ele profetizava era: ai dos mentirosos, ai dos pecadores, ai dos fofoqueiros. Era ai de todo mundo. Quando ele chega no culto, que vê os serafim cantando e escondendo o rosto, ele diz: ai de mim, que vou perecendo e confessa o pecado. Eu tenho os lábios impuros e o povo que está ao meu redor tem uma influência ainda pior. E Isaías não viu isso tudo não, viu? Porque o texto diz que ele viu Deus sentado no trono. Não era assim? E o séquito enchia o templo. A barra do manto de Deus. Ele só viu a barra do manto, irmão. Só a barra do manto de Deus. E Jesus diz em João que quem Isaías viu foi ele próprio, o próprio Cristo, sentado no trono, antes de encarnar. Vê que mistério, né? A Bíblia é cheia de revelação tremenda. Ele já estava vendo a glória que Jesus tinha desde a fundação do mundo, ou mesmo antes da fundação do mundo. E quando ele viu aquilo, ele confessou o seu pecado, porque a verdadeira adoração, ela é precedida de quebrantamento. O homem não vê a glória de Deus para tirar o pé do chão e pular. O homem vê a glória de Deus para o corpo todo ir para o chão, em humilhação e em quebrantamento. Agora nós temos visto a distorção. Nós temos visto grandes cultos, grandes eventos, e as pessoas dizem: a glória de Deus, a glória de Deus. A gente anda e vê. Tem lugares que se você der um glória a Deus, alguém se assusta. Você tem que dizer assim: irmã, daqui a 7 minutos eu vou dar um aleluia. Porque está avisando, para você não dissupar, para assim tomar um susto. Já tem lugar que você parece ter que pedir calma. Irmão, calma aí um pouquinho, segura aí para poder falar. Porque a adoração é difícil de metrificar, cada um tem um estilo. Mas o encontro com a glória de Deus não leva o homem para cima. O encontro com a glória de Deus leva o homem para baixo. Quando Daniel estava orando e recebeu a visita de um ser angelical, o texto bíblico diz que ele ficou apavorado, que ele desmaiou, ficou desfigurado no seu semblante e caiu prostrado no chão. Os amigos que estavam com ele, só em ouvir o estrondo da visita do ser, já correu fora. Não ficou um, tudo com medo, tudo frouxo. Daniel ficou, mas ficou caído no chão. E o anjo chegou e disse: levanta, levanta porque eu vim revelar o mistério. Levanta porque eu vim trazer revelação. Levanta porque eu vim trazer explicações da palavra de Deus. Porque a glória de Deus não deixa a gente caído. A glória de Deus promove que o homem se humilhe, mas a glória de Deus promove depois um crescimento, uma restauração, um levantamento, um soerguimento, para que o homem fique de pé na presença do El Shaddai. O que me preocupa às vezes na adoração como ato fenômeno ou ato evento é isso. É essa facilidade de sentir a glória, de receber a glória como uma faísca. Quando termina a trilha sonora, aquela glória vai. É uma glória que cai por 2, 3 minutos. Quando o hino termina, quando o toque da batida termina, quando o fundo musical termina, evapora, dilui-se, desaparece. Que volatilidade é essa da glória de Deus? Quando Deus impacta um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um ancião, irmão. Quando Jesus chega na ilha de Pátimos, que se revela glorificado, João não diz: tira o pé do chão e sai, não. O que é que João faz? Cai. E João conhecia Jesus, andou com Jesus, só que ele, eita, tremendo isso, ele só tinha visto Jesus glorificado uma vez, no Monte da Transfiguração, que por sinal aquele culto foi tremendo, porque quando Pedro, Tiago e João sobem com Cristo, no Monte da Transfiguração, ali em 17 de Mateus, o culto foi tremendo, porque estava visitando naquele dia Elias e Moisés glorificado. E Deus, irmão, Ele não bota ninguém no lugar dele. A gente no culto faz honras, faz apresentações. Aqui, por sinal, de uma maneira tão linda, os irmãos cumprimentam uns aos outros. Mas a primazia a gente sabe que é de Deus, né? Tem lugares que a apresentação
no culto de um visitante toma mais tempo do que a exposição da palavra. E Deus ali dá um tapa sem mão na gente. Porque Ele poderia pegar o caderno de apresentação e dizer: está nos visitando hoje Moisés, o homem mais manso da terra, o homem que eu falava face a face. Está nos visitando também Elias, grande profeta. Esse aí que fez um quebra-quebra, fez uma bagunça lá no reino de Acabe e Jezabel, botou de cabeça para baixo. Foi o homem, irmão, que fez ficar sem ter até orvalho na terra por 3 anos. Não, Deus não perdeu tempo apresentando ninguém. A voz se abriu e quem fez a apresentação dos visitantes foi o próprio El Shaddai. Está hoje conosco o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Jesus é o centro do culto. Jesus é o centro da adoração. Jesus é o centro da igreja. Quando a glória dele revela, todos desaparecem. Quando ele resplandece na sua formosura, todos desaparecem como súditos prostrados na sua presença e dizendo: glória, aleluia, honra, louvor, força e domínio ao Cordeiro, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o estilo de culto que Deus quer. No Antigo Testamento, esse ambiente do derramamento da glória de Deus era um derramamento muitas vezes palpável, tangível. As pessoas viam, tocavam. As pessoas viam o brilho da glória na face de Moisés. Mas na nova aliança, Jesus inaugura um novo tipo de adoração. E aí alguém pensa que é só chamar de worship, que é novo. Nada contra, irmão. Eu não quero aqui escandalizar ninguém. Mas não é uma mudança de nome, não é um neologismo, não é a importação de um estilo de adoração de outro país. É um novo modelo espiritual de culto. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que Moisés chegava no monte que fumegava, mas vós chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Vê de quem a gente está perto. Chegaste à Assembleia Universal, aleluia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. E chegaste também a Deus, o juiz de todos. E chegaste junto ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E chegaste também, porque podia ter tudo isso, não ia servir de nada, né? Tirando Deus, claro. É anjo e é arcanjo, não, tudo isso. Mas chegaste também a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Qual é essa nova modalidade de culto? É que lá no Antigo Testamento o adorador ficava do lado de fora, somente lá nas portas do átrio. Mas quando Cristo olhou para aquilo, disse ao Pai: eu quero na nova aliança fazer diferente. No átrio entra o adorador, no lugar santo o sacerdote, e no santo dos santos só o sumo sacerdote. Mas eu quero na nova aliança que a igreja não fique no átrio e nem no lugar santo. Eu quero a igreja no santo dos santos, onde repousa a minha glória, onde eu apareço, onde eu me manifesto, onde eu demonstro a minha personalidade. Você está se comportando como alguém que vive no santo dos santos? E o que é que tem no santo dos santos? No santo dos santos tem a fumaça de incenso. Aleluia. E o que é incenso? É a oração e a adoração subindo. Mas o incenso só sobe se tiver fogo. Eita glória. A Bíblia é tudo bem encaixado, não é? Se não tiver fogo, meu filho, a adoração não sobe. Crente morto, crente parado, crente mecânico, de tudo reclama e de tudo se insatisfaz. Mas quando a labareda que a gente orou e cantou aqui, quando a labareda vem, o incenso aromático começa a subir, a adoração fica leve, o culto fica desprendido. Eu não preciso mandar levantar a mão, eu não preciso mandar tocar no irmão, eu não preciso mandar dar glória a Deus, porque a labareda está fazendo isso. O fogo está aquecendo a alma e anda sobre Revorg Minaia, está acendendo, e Deus no trono está inspirando este aroma e dizendo: é Guaratuba, é a minha igreja. Isso é o cheiro de Betel. É alguém levantando a mão, é alguém dobrando o joelho, é lágrima derramando, é língua estranha, é adoração. Este é o modelo do culto da nova aliança. No Antigo Testamento Deus prescrevia um regulamento. Qual é o regulamento que prescreve a adoração? Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre a Ele
sacrifício de louvor, a saber, fruto de lábio que confessa o seu nome. Em outras matrizes religiosas, a divindade exige pipoca, milho, leite, bebidas. Há seres, divindades que exigem sacrifício de animais, de crianças, toques, danças, posturas. Na nossa, Deus quer somente uma boca que se abra e diga: é Senhor, é Deus. Aleluia. Aqui não tem oferenda, aqui não tem balaio com milho, aqui tem crente com o coração derramado dizendo: glória, aleluia, eu te louvo, eu te amo. E quando tu fala, a porta abre. Quando tu fala, a sepultura fecha. Quando tu fala, a enfermidade sai. A célula cancerígena vai embora. O medo vai embora. A depressão vai embora. Cadê o mal que estava aqui? A adoração levou embora. Porque Jeová chega. E quando ele chega, ele vai abrindo o caminho. Ele vai limpando. Ele vai renovando. Ele vai fazendo prosperar. Porque aonde há adoração, há manifestação da glória de Deus. Esta é a adoração da nova aliança. Às vezes o culto é tão bom que a gente volta para casa dizendo: eu não sei se foi o céu que desceu ou a terra que subiu. A terra não sobe ainda, porque só vai subir no arrebatamento. Mas o céu de vez em quando desce. Agora isso não é sempre, infelizmente. Bom que seria, né? Porque isso vai depender do conjunto dos adoradores que estão reunidos. Ô irmão, tem gente que é peso para o culto, irmão. Tem gente que é peso. É você dando glória, é você dando aleluia, é você cantando e alguém observando a cor da roupa do outro, a nota que saiu fora do tom, o cantor que desafinou, a cadeira que está desalinhada. Terra, deixa Deus te irrigar com as águas do Espírito. Entra na dimensão espiritual. Olha para a nuvem de glória, olha para a coluna de fogo. Deixa de olhar para o palpável e para o tangível, porque os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os mártires, os justos abençoados, estão agora diante do trono dizendo: glória, glória, glória. Mas Deus, cercado de glória, Ele também se inclina para a terra e diz: eu também estou ouvindo a adoração deste povo. E aí é quando a igreja se encontra com o céu, porque o céu desce. O céu desce. O céu desce. Sobre Naia. Abra sua mão aí, receba. Eu estou aqui como profeta de Deus nesta hora. Receba aí. Você vai ser um instrumento para atrair o céu para a terra. Viu? Receba. Deus está lhe ministrando isso para a sua vida. Anda sobre mim a forga. Você vai ser um instrumento para atrair a comunidade celeste para a terra. A tua adoração aqui nesta igreja vai se juntar com a adoração celestial. O inferno que retroceda com a frieza, com a irreverência, com a sensualidade, porque ainda há um remanescente fiel, ainda há uma comunidade de adoradores que se prostram, que se rendem e que se quebrantam diante da autoridade do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Eu quero fazer uma oração por você. Amanhã nós vamos continuar e vamos ver o contexto da verdadeira adoração na vida da samaritana. Mas eu quero orar por você que está lutando para fazer a diferença. Você que está sofrendo as dores deste tempo. A frieza está tomando conta dos nossos cultos. A incredulidade está querendo se instalar aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro, não é essa congregação especificamente, é o nosso meio. Eu pastoreio igreja e todo dia é uma luta para levar o povo para a santificação, para levar o povo para o culto. Há muitos instrumentos malignos querendo se infiltrar em nosso meio para corromper a nossa adoração. Mas lembra que eu disse que se tiver fogo tem adoração? Aquela labareda que saiu do altar e tocou na boca de Isaías para ele adorar, ainda está disponível. Recebe, recebe aí. Essa labareda está descendo aqui esta noite. Essa labareda está invadindo os teus lábios, está invadindo os teus olhos, está tomando conta do teu ser. Você vai profetizar, você vai falar em línguas, você vai evangelizar, você vai servir, você vai se quebrantar com mais facilidade, porque irrompe aí dentro de ti um fogo vivo, um fogo aquecedor para a qualidade do teu culto melhorar. Assim diz o Senhor. Eu quero convidar a igreja de pé.
Aleluia. Se os irmãos permitirem eu fazer isso, claro, né? Uma oração. Você que quer ser um instrumento para atrair a glória de Deus, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu não posso deixar de fazer esta oração. Aleluia. Entre Havasi of Presnai with your forga. Pela autoridade de Deus, eu digo que este culto está sendo um divisor de águas. Ergnavia sobre a forgminai. Tem culto que está melhorando a partir de hoje. Tem culto que vai ter mais intimidade, porque Deus está mudando a qualidade do seu culto aqui hoje, pelo poder da palavra ministrada. No abrir da tua boca, o céu vai se abrir. No levantar da tua mão, o céu vai se abrir sobre este lugar. Aleluia. Você que canta, você que ministra, você que serve na igreja, que está se sentindo frio, esta oração é para a sua vida. Você que está desmotivado, irmão, eu estou aqui há muito tempo, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo. Ei, hoje esse negócio aí vai acabar. Esse marasmo, essa letargia, esta inércia. E Deus vai se apoderar do teu viver para te usar de uma maneira tremenda nestes últimos dias. Os últimos dias da igreja vai ser marcado por apostasia. Os últimos dias da igreja vai ser marcado pela negação da fé. Mas a igreja que vai subir, ela vai subir numa apoteose espiritual. É apostasia, é negação da fé, é incredulidade. Mas a igreja que vai subir, ela vai subir tomada no poder, tomada na glória. Se esfria quem quiser, mas quem estiver no altar, a labareda está lá, ó, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Estamos sentindo a tua presença aqui. Nós cantamos, vem como labareda de fogo. Entre na sobre diafag e osnai. Nós cantamos, vem como labareda de fogo. Senhor, a minha oração esta noite é: toca agora com esta labareda. Toca esta vida agora com a labareda de fogo do teu altar. Senhor, aquece os corações. Envolve esse crente agora, Senhor, a tua glória. Está descendo língua repartida como que de fogo. Abre a tua boca e fala idiomas que tu nunca falaste, celestial. Ele está colocando uma língua nova na tua boca, porque quando você fala em línguas, o teu espírito, a tua alma se aproxima mais dele, como disse o apóstolo Paulo. Senhor, derrama dons espirituais aqui esta noite. Toda frieza, todo comodismo, toda letargia espiritual seja repreendida agora no nome de Jesus. Que a tua igreja sinta que chegou no Monte Sião. Que a tua igreja sinta que está na cidade do Deus vivo. Que a tua igreja sinta que está na Jerusalém celestial. Com Moisés o monte fumegava, mas agora quem fumega somos nós, Senhor. Nós somos o teu sacrifício vivo, santo e agradável. Toma agora, Senhor, a tua igreja. Se apropria de nós. Apodera-te de nós, Senhor. Quem canta vai cantar no Espírito. Quem prega vai pregar no Espírito. Quem ministra, quem serve vai servir no Espírito. Você crê nisso? Envolve, Senhor, a tua glória neste lugar. Muito obrigado, porque o Senhor está nos visitando. Há uma visita de Deus. Há um toque do Espírito. Um movimento que gera vida. Nós somos ministros do altar de Deus, sacerdócio santo. Nós somos a propriedade peculiar tua, Senhor. Então apropria-te de nós, e que cada um que veio aqui se torne cada vez mais um instrumento da manifestação da sua glória. Jesus pode batizar você agora com o Espírito Santo.
Abra sua boca, deixa Deus envolver você. As águas do ribeiro de Deus estão aqui. Mergulha, mergulha, mergulha nela, mergulha. Te esquece da hora, te esquece dos problemas, te esquece das lutas. Mergulha neste ribeiro. Entra nesta dimensão, entra nesta novidade espiritual. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Que você seja esta geração, que a sua vida seja impactada pela glória de Deus, que o mundo saiba que ainda tem na terra um povo que anda ligado com o céu. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda, Senhor, este grupo, guarda, Senhor, cada adorador, e que sejamos instrumentos para atrair o céu para mais perto de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.